Bem-vindo a mais um episódio do PodPrec, o podcast da Universidade Federal de Pelotas, sobre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora e professora Cíntia sobre o Cine UFPEL. Olá, coordenadora, tudo bem? Olá, tudo bom, Gabriela? Tudo bom quem está nos ouvindo aí ou nos vendo, né? Hoje a gente também trabalha com conteúdos para vários formatos. Então, eu queria dizer alô, olá a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu sou a Cíntia, como a Gabriela falou. Eu sou professora dos cursos de cinema da UFPEL e atualmente coordenadora do projeto de extensão Cine UFPEL, que é a sala de cinema universitária aqui da nossa instituição. Conta um pouquinho para a gente como surgiu o Cine UFPEL, o que ele é e o que ele faz. Bom, então, como eu falei, né, o Cine UFPEL é a nossa sala de cinema. Esse projeto começou a ser pensado, elaborado, idealizado em 2012. Né? O curso de cinema existe na UFPEL desde 2007. Então, em 2012, a gente sentiu a necessidade e o mundo estava confluindo para que isso fosse possível, de ter um laboratório de exibição, porque a gente já tinha os nossos laboratórios de realização, tanto de filmes live action quanto animação, né, que a gente tem 2 cursos, cinema e audiovisual, cinema de animação, e aí a gente estava com essa necessidade, uma necessidade que era muito ampliada. Era uma necessidade desde ter um espaço para que os estudantes pudessem entender como funciona essa cadeia do cinema, que é a exibição, né? Mostrar os filmes ao público, numa sala de cinema mesmo, uma sala escura, com piso reclinado, com poltronas reclinadas, piso inclinado, poltronas reclináveis, com a parede preta, com a tela grande, o som bom. Então, nós tínhamos essa necessidade. Além disso, nós também começávamos a ter uma série de projetos de difusão de conteúdos, não só do curso de cinema, como do Centro de Artes da universidade inteira. E aí havia não só esses projetos de cineclube estavam espalhados nos prédios da UFPEL, como em lugares que não eram indicados para exibição, para fruição do audiovisual, para debates depois. Então, uma série de coisas foram nos levando a batalhar por um espaço institucional dentro da UFPEL para ter como uma sala mesmo, assim, para projeção de conteúdos para a comunidade interna e externa. Mas vocês sabem, né, que dentro de uma universidade pública, nem sempre as coisas são prontamente atendidas, então a gente ficou de 2012 a 2015 nessa gestão interna, diálogo com a reitoria, trabalho interno do curso de cinema, dos professores do curso de cinema, alunos do curso, confabulando esse projeto. Então, a sala mesmo, o Cine UFPEL, passa a operar, passa a abrir suas portas em 2015. Né? Então, hoje a gente tem 6 anos de Cine UFPEL, foi em 2015 a primeira sessão, e sempre aconteceu no mesmo espaço físico, que fica na agência da Lagoa Mirim, no auditório da agência, o ex-auditório, agora é uma sala de cinema, né? Na agência da Lagoa Mirim, que é localizada bem na esquina da Lobo da Costa com a rua Alberto Rosa, muito próximo do centro da cidade. É um auditório com 82 lugares, totalmente adaptado para ser uma sala. Se tu entrar lá, tu vai ver que tem todo o ritual da sala escura. Então, desde 2012, a gente faz sessões lá, sempre com a mesma meta, de oferecer cinema de qualidade, né, qualidade tanto na questão tecnológica da exibição, né, de tu sentar lá e tu te sentir numa sala de cinema, quanto numa qualidade de programação, uma curadoria que pesquisa títulos diferenciados, que pesquisa títulos de relevância social, e além dessa qualidade, a gratuidade, né, Gabriela, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de extensão. Então, é levar cinema de graça para a comunidade, levar cinema de graça não só para um público interno diferenciado, que são esses variados tipos de estudantes que a gente recebe aqui na UFPEL em Pelotas, vindos de lugares diferentes do Brasil, de diferentes cursos, como a comunidade externa, que carece, e agora cada vez mais carece, de um espaço para discutir um cinema artístico, porque a gente na cidade só tem salas de cinema comerciais que vocês conhecem, que passam o mesmo tipo de filme, que é o filme hegemônico hollywoodiano. Na época que o Cine UFPEL estudava presencialmente, antes do período pandêmico, como funcionava a organização de títulos, a programação, como se dava a organização interna do projeto? Então, já que a gente citou essa
essa relação, comparação impossível, mas a gente não consegue fugir dela, com a sala universitária, né, para uma sala comercial, são várias as diferenças entre, né, uma sala comercial que cobra ingresso, que tem que se manter, que tem que pagar funcionários, que tem todo um custo ali e que vai acabar passando aqueles conteúdos que são mais, como é que eu posso dizer, conservadores em termos de venda de ingresso, né? Então, uma sala dentro de uma universidade pública, ela tem um potencial imenso, principalmente por estar livre das relações de mercado. Então, num mundo como hoje, um mundo totalmente capitalista, um mundo em que a gente vê coisas acontecendo que a gente nem acredita por conta da ganância e do lucro, né? Tu poder operar um projeto de arte sem fins lucrativos te abre muitas possibilidades. Então, essa é uma das características de um projeto de cinema, de exibição de cinema dentro da universidade. É a possibilidade de fazer acontecer coisas que não aconteceriam se tivéssemos a regra do lucro. E a outra grande potencial, o outro grande potencial é funcionar como um laboratório para acadêmicos de cinema. Então, quem faz acontecer o CineUFPEL são estudantes, porque a sala não tem funcionários, né? Nós não somos uma sala com funcionários, nós somos uma sala em que há o esforço de professores e que há estudantes. Todo ano tem bolsistas, que a gente vai gerindo, voluntários. Então, o que eu posso te dizer, Gabriela, tu perguntou como é que funcionava, é engraçado isso, mas a cada ano, com cada grupo de bolsistas, o CineUFPEL funciona de uma forma diferente. Isso é muito engraçado, assim, de observar, né? Eu fui a coordenadora de 2012 até 2016. Aí, em 2016, eu fui para o doutorado para estudar as salas universitárias do Brasil inteiro. Então, eu fiz um doutorado sobre isso. E aí, então, nesses 4 anos que eu estive afastada do doutorado, a sala ficou sob coordenação da professora Lanza Xavier, uma outra professora do curso de cinema. E aí, então, em 2020, eu volto e aí eu reassumo a coordenação do projeto. Então, nesse tempo, muitos alunos passaram por lá e cada aluno dava um pouco de si, assim. Isso é muito bacana, porque eles podem realmente operar como se eles fossem gestores dos projetos. Então, nos primeiros anos, a gente funcionava mais com uma sessão fixa semanal e cineclubes. Depois teve um outro ano, acho que foi o ano de 2015, 2016, foi... não me lembro qual foi o ano que a gente tinha muitas sessões lá. A gente tinha sessões fixas de filmes brasileiros e latino-americanos à noite, a gente tinha cineclubes de diversos cursos da universidade durante a tarde, e nas manhãs a gente tinha os projetos sociais que a sala executa, que o CineUFPEL tem, que é os braços sociais, que é sessões voltadas para escolas públicas da cidade. Então a gente levava crianças e adolescentes da rede pública para ver filme brasileiro lá de manhã, e também um projeto para asilos. Então, tinha um projeto que buscava, com uma carona solidária, diversos idosos de asilos da cidade e levava os idosos para ver filme lá no CineUFPEL. Então, a cada ano, ele vai funcionando de uma forma, né? Então, a gente vai operando como dá, como tem condições de operar, mas a nossa vontade, nosso sonho, já que a gente está aqui podendo falar do projeto, é ter uma sala de cinema operando mais ou menos como funciona na URGS, em Porto Alegre, que é a Sala Redenção, em que ela tem fixo, de segunda a sexta-feira, 2 horários por dia, às 4 e às 7. Fixo todos os dias com o cinema, que as pessoas saibam, lá no CineUFPEL vai passar um filme hoje às 4 da tarde. Então, esse é o nosso projeto para quando acabar a pandemia, nós pudermos voltar com as nossas sessões presenciais, né? Perfeito. E no caso, é fixo sempre às 4 da tarde e às 7 da noite. Você sabe que tem uma sessão, pode até se programar para ir. Isso aí é em outras salas, né? Na nossa sala, não. A nossa sala... Não, no projeto do futuro. No futuro do CineUFPEL. No futuro, se tudo der certo, sim. E ainda se nós conseguíssemos fazer funcionar no final de semana, porque a comunidade, em geral, solicita muito a sessão no final de semana, sabe? Sábado e domingo. Então, se a gente conseguir um dia ter essa amplitude, né, de atender o público dessa forma, seria muito legal. Mas no último ano, assim, que a gente operou, nós tínhamos sessões fixas quintas e sextas às 7 da noite. Essas eram as sessões fixas. O resto era cineclubes, projetos e outros eventos. Coordenadora, você pode falar um pouquinho pra gente como o CineUFPEL ele colabora e contribui com as produções locais de Pelotas, produções cinematográficas? Muito bom, porque, como eu falei, né, como o CineUFPEL tem essa característica de ser um projeto sem fins lucrativos, ele tem essa curadoria muito
aberta, né? Uma curadoria que prioriza, sobretudo, as produções brasileiras e as produções locais. Então, é importante assim, o Cinefipel como uma plataforma de fazer circular os conteúdos feitos no curso, né? Porque a gente tem um grande boom, uma grande cena audiovisual em Pelotas, que cada vez cresce mais. Então, agora, com a pandemia, a gente pode dizer que a cena está cada vez mais fortalecida. Por conta da pandemia, muitas artes, né? Teatro, música, têm feito os seus eventos em vídeo. Então, cada vez mais uma produção audiovisual crescente aqui na região de Pelotas. Mas isso não é de agora, já vem de muito tempo. E o curso de cinema da UFPEL contribui muito com isso. São muitos curtas-metragens feitos por ano no âmbito interno do curso. E esses filmes precisam circular, até como uma prestação de contas mesmo para a comunidade do que a UFPEL vem produzindo em termos de cinema, né? Então, o Cinefipel, ele tem mostras semestrais, todo semestre tem mostra dos curtas feitos naquele semestre pelos alunos. Então, isso aí já é uma forma de fazer circular esse conteúdo. E, além disso, uma série de produções locais feitas por realizadores e realizadoras de Pelotas, ou então habitantes em Pelotas, né, são exibidas lá com debate, né, porque eu acho que esse é um outro grande diferencial de uma sala que não é comercial, de uma sala localizada dentro de uma universidade. É a possibilidade de falar do filme depois da sessão. Então, não é só exibir o filme, é exibir e viver aquele filme. Então, tem desde a chegada, né, eu me lembro de uma das sessões de um coletivo aqui que se chama Fio da Navalha, que são realizadores de cinema aqui na cidade de Pelotas. Eles fizeram um filme sobre o Pássaro Azul, que é um bar tradicional antigamente localizado na Avenida Bento Gonçalves, fechou o bar, né? Então, eles exibiram o curta deles, que se chama Bluebird, lá no nosso Cinefipel. Então, a chegada já era um evento, os conhecidos se abraçando, sentando para ver o filme, depois o debate das pessoas querendo saber como é que foi. Então, é muito bacana essa relação que a gente cria de o espaço possível na cidade de Pelotas para exibir o que é feito aqui para a comunidade local, né? Então, o Cinefipel também tem essa missão de ser uma janela para as produções locais. Qual é o estado atual do Cinefipel, uma vez que estamos todos no período remoto, pandêmico, de distanciamento social, e o filme tem muito dessa conexão humana, dessa experiência de ir para uma sala, de se sentar, de presenciar o filme naquele ambiente? Bom, então, essa é a parte tensa, né? Mas tenso tem sido o nosso momento geral no mundo inteiro. No Brasil, isso tem sido muito grave. Então, para as salas de cinema, esse período de pandemia foi realmente um horror, né? Então, falando em salas em geral, né? Fechou as salas, porque se a gente não pode mais aglomerar e se a gente não pode mais ficar em lugares fechados, imagina uma sala de cinema, né? Então, a crise do setor é imensa. No nosso caso, né, a gente não teve esse problema econômico, mas a gente, obviamente, assim como a universidade inteira, tem sofrido com esse distanciamento social. Então, o que acontece nesse momento? E é uma coisa muito excepcional, e a gente tem que lembrar isso, que isso é uma questão emergencial, né? A gente acabou transpondo a nossa realidade de um ensino presencial para um ensino online, né, um ensino remoto. Cheio de problemas, cheio de deficiência, sem o corpo a corpo, sem aquela coisa do olho no olho que é tão lindo na educação. E no projeto de cinema, tivemos que fazer a mesma coisa, né? Até seria descabido não poder ter aula presencial e poder continuar com os projetos culturais. Então, a gente teve que se adaptar a esse momento e fazer o quê? O que a tendência geral durante a pandemia. Realizar ações online, né? E aí tá, se é que tem alguma coisa que a gente podia aproveitar de fazer do limão uma limonada, é aproveitar o online para trazer pessoas que não poderiam vir por serem de outras cidades. Então a gente fez mostras, quase todas as mostras que a gente realizou, com convidados de diferentes lugares do Brasil. E isso foi uma das sacadas do Cinefipel, de poder aproveitar esse momento para fazer isso. Então, já teve uma mostra que era com ex-alunos. Então, os nossos alunos, eles se formam aqui no curso e voltam para a sua cidade, seja São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Recife. Então, a gente fazia mostras com esses curtas e debate com eles, estando eles na cidade que tivessem e falando sobre como eles estão agora trabalhando no mercado.
Depois a gente teve uma mostra também voltada para Pelotas, que era o Cine UFPEL Convida, que a gente convidou alguns coletivos da cidade para que o coletivo escolhesse o filme. Então a gente teve a Usina Feminista, teve o Bem da Terra, teve o Grupo Também pela Diversidade Sexual. Então a gente teve grupos, assim, coletivos, né, de cunho social da cidade que escolhiam os filmes, depois nós debatíamos o filme. Tudo online. E agora, em 2021, a gente botou em ação uma nova mostra que a gente chama de cinema coletivo, diálogos com funções motores do audiovisual. Foi uma ideia dos 2 bolsistas, o Cine UFPEL hoje conta com 2 bolsistas, né, que é a Rebeca Franco e Leonardo da Rosa. E aí foi uma discussão ali, de uma reunião com os bolsistas, e eles tiveram essa ideia de pegar e chamar para debates sobre filmes, não o diretor ou o roteirista, como comumente acontece, e sim alguém lá da função, né, algum assistente dentro de uma área, né, seja a direção de arte, então o assistente de figurino, seja da fotografia, o assistente de câmera, e aí a gente tem feito essas sessões nas quintas-feiras, e aí o convidado escolhe o filme, um filme que ele participou, a gente disponibiliza o link uma semana antes, aí as pessoas assistem o filme e vêm para o debate nas quintas-feiras. Então a gente foi não só se adaptando para continuar com o projeto ativo de forma online, mas também tentando ver quais eram as nossas possibilidades, né? Então, por exemplo, agora, no segundo semestre da Mostra Cinema Coletivo, a gente tem convidados de São Paulo, convidados do Rio, convidados de Minas Gerais, convidados do, se eu não me engano, também Pernambuco. Então, e fora do Rio Grande do Sul também. Então, pessoas de diferentes lugares do Brasil para poder falar sobre o seu fazer dentro do cinema. E é assim que a gente vem se adaptando, mas a gente está louco que chegue 2022 e que com 2022 chegue umas novas possibilidades de voltar com as ações presenciais para a gente poder ter de novo a nossa sala na Lagoa Mirim passando filme de graça para a comunidade. A mostra que está acontecendo agora nesse momento é essa que tu comentasse, que retoma a fala dessas pessoas que estão dentro ali do processo de fazer um filme, que elas não são muito reconhecidas, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a atuação dessas pessoas que fazem o filme acontecer, mas muitas vezes não estão nos créditos, não estão nas entrevistas, ou não são pessoas que são perguntadas sobre as obras. É isso aí, o cinema ele é coletivo por excelência, o cinema é a arte que reúne todas as outras artes, né? Tem teatro, tem literatura, tem dança, tem música, tem design, tudo, o cinema reúne tudo isso. Então, uma equipe de cinema, né, ela pode ter 3, 4 pessoas, como pode ter 200 pessoas, 300 pessoas, depende do tamanho do filme, depende do produto, se for uma série, né? Então, às vezes, as equipes são gigantescas. Então, eu não diria assim que elas não são reconhecidas no sentido de ter o seu reconhecimento enquanto profissionais de grande qualidade e estão nos créditos, sempre estão nos créditos. Né? Alguns projetos de exibição é que não mostram créditos, né? A televisão, por exemplo, corta créditos. Quem vai no Cine UFPEL sabe que só acontece o debate depois que você ficar assistindo todos os créditos. Então, nos créditos, sempre tu consegue ter uma dimensão da quantidade de gente que faz um filme, né? Agora, existe um movimento muito padrão nos debates sobre as obras, que é chamar o diretor, né? Então, o dono do filme é o diretor ou a diretora, né? Então, a gente chama essa figura da direção para debater o filme. Ou, às vezes, quando isso se abre um pouco, quem é que são chamados? As roteiristas ou roteiristas, ou o pessoal, o elenco, né? Que é as atrizes e os atores. Geralmente, circula nesse meio os debates. Então, a gente quis fazer uma coisa diferente, até porque, como nós temos 2 cursos de cinema, a gente queria fazer produção de material pedagógico. Todos esses debates estão lá no nosso YouTube, no YouTube do Cine UFPEL, tudo fica gravado. Então, se tu perde lá na quinta-feira, tu pode ver qualquer outro dia. Então, são verdadeiras aulas sobre assistente de direção, assistente de roteirista, assistente de câmera, assistente de figurino, assistente de montagem, assistente de animação. Então, são essas figuras que são fundamentais, mas que normalmente não são chamadas para falar sobre as obras. Quem é chamado são essas pessoas mais tradicionalmente reconhecidas como criadores, que são os roteiristas, atores ou diretores. Cíntia, a gente sabe que o cinema, ele integra e ele abraça todo mundo. E a arte, ela deve ser para todas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel extensionista mesmo do Cine UFPEL. Tu já comentou na nossa conversa aqui sobre a função de passar filmes para
para o pessoal do asilo, passar filmes para crianças das escolas municipais, estaduais de Pelotas. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse papel transformador de um projeto de arte e como ele chega na comunidade. Essa é uma grande missão, né? Uma missão para uma vida toda. Na verdade, é uma dupla missão, né? Fazer a arte chegar a quem de destino, que é o grande público brasileiro, né? Que as pessoas hoje elas vivem dentro de uma bolha de produtivismo, dentro de uma dificuldade de conseguir, às vezes, manter-se nesse mundo capitalista, que elas realmente não têm hábito, cultura ou tempo para usufruir de bens culturais. Isso é um problema histórico do nosso país. Então, essa é uma grande missão, fazer a arte chegar no grande público mesmo, não só naqueles que já gostam de assistir cinema, mas sim no grande público. E eu acho que a segunda missão é entender cada vez mais esse perfil da universidade de portas abertas, da universidade voltando-se não só para um pequeno grupo, né? E da universidade levando os seus saberes e as pessoas que nela se envolvem de uma forma mais ampla, né? Só que essas são missões, são coisas difíceis porque, sim, isso é uma questão estrutural. A universidade, ela é elitista, de certa forma, ainda é elitista. E se tu for pensar, muitas pessoas, elas não se sentem pertencentes de alguns espaços. Então, a gente está falando da grande comunidade mesmo, da população em geral, muitas vezes passa no Teatro Guarani ou no Teatro 7 de Abril, quando ele estava em operação, agora a gente está esperando que ele volte, né? E tinha algum espetáculo gratuito, principalmente no 7 de Abril, que é o Teatro Municipal, e as pessoas não se sentem convidadas a entrar naquele espaço, sabe? Então, é uma questão estrutural do nosso país, essa questão do acesso à cultura, que devia ser um direito de todos, né? E então é uma batalha incessante conseguir trabalhar para isso. Então a gente esbarra muitas vezes em questões estruturais e básicas, como por exemplo, se eu te falei que a gente está desde 2012 gestão desse projeto, o ano que vem vai fazer 10 anos que a gente está com o Cine UFPEL aí circulando. São 10 anos com um projeto extensionista na veia e a gente nunca conseguiu, da universidade, um funcionário. Então, a gente não tem um funcionário para poder atender mais. Se a gente tivesse um funcionário, o Cine UFPEL ia explodir, ia acontecer muito mais ações no Cine UFPEL. Outras questões que a gente esbarra, às vezes, é o transporte, por exemplo. Quando a gente fazia sessões para escolas, a gente tinha que se limitar a escolas localizadas perto do prédio, porque a gente não conseguia ônibus, nem via UFPEL, nem via a prefeitura. Então, não tinha como levar crianças para o cinema. E a gente queria que as crianças fossem ao cinema e não nós irmos nas escolas. Muitos anos eu fui em escolas passar filme, fiz isso, né? Mas eu acho que a emoção deles saírem do ambiente escolar, deles irem numa sala projetada para ser sala de cinema, é muito maior. Então, a gente esbarrava nessas questões práticas de transporte, de liberação. Muitos pais vêm com olhos estranhos, assim, passar filme brasileiro para o meu filho, como se o cinema brasileiro ainda fosse o que eles acham que era sexo e violência. Então, são muitos entraves para fazer que isso seja realidade. Mas também são muitas vontades, não só minha, como de outros professores, como da universidade em geral e dos estudantes e técnicos da UFPEL. Então, a gente vai sempre batalhando para que isso possa devagarinho ficar mais elástica essa borda que separa a universidade com seus saberes dessa grande comunidade que às vezes não tem esse pertencimento, não se acha pertencente a um espaço que seja de discussão política e de arte, né? Então a gente tentava de N formas, na divulgação, na forma de levar pessoas. Cada vez que chegava uma pessoa lá que não era um habitué, ou que não era da comunidade, nós recebíamos ela, conversávamos, dizia, convida outras pessoas, essa sala é aberta, vocês podem inclusive pedir filmes, nós deixávamos inclusive que a comunidade pedisse filmes, para que a gente pudesse receber mais esse público, que é um público que não tem poder aquisitivo às vezes de ir no shopping, e a gente queria que fosse esse o nosso público também. Mas às vezes as pessoas realmente não conhecem o projeto, a gente não tem verba de divulgação, então tudo são entraves, mas também são trabalho de formiguinha, né? É ir fazendo e fazendo. Então, como tu mesmo entendesse, numa das respostas que eu dei, se a gente tem a continuidade e se a gente começa a criar uma marca, todo dia, 4 e 7 da noite tem sessão, tu vai começar a criar esse público e poder te fortalecer para receber esses públicos diversos e cada vez mais chegar em pessoas que às vezes não têm acesso à arte, sabe, Gabriela? Então, os estudantes lá de 10, 15 anos, eles olhavam os filmes, quando a gente fazia sessões, eles diziam assim, isso é cinema brasileiro?
Eu não sabia o que era cinema brasileiro. Para eles, a referência de cinema ou é a novela da Globo, né, ou o conteúdo da grande mídia, ou é o filme estrangeiro, que é hollywoodiano. Então, eles poderem ver curtas que falam de escola, que falam de crianças, de adolescentes, que a gente tem muita produção brasileira, a gente tem muito cinema feito no Brasil maravilhoso, e eles verem aquilo e eles se abrirem para essa possibilidade de que na cidade deles, no país deles, se faz um cinema maravilhoso, e eles se reconhecerem ali, e eles poderem até ver que eles mesmos podem fazer cinema, né? Cada vez mais a gente tem oficinas de audiovisual em escolas, o que é multiplicador e uma potência incrível. Então, esse tipo de coisa dá um trabalhão, sabe? E tem que ter uma estrutura, e é o que a gente luta para ter. Só que agora, com certeza, com a pandemia, foi como... Não só com a pandemia, mas com os cortes na nossa área da cultura e da educação, a gente está andando muito para trás. O retrocesso que a gente está tendo é incrível. Eu espero que a gente consiga se recuperar e voltar pelo menos da estaca que a gente estava, que era uma abertura cada vez maior da universidade. A Universidade Federal de Pelotas, ela é muito extensionista. A UFPEL, historicamente, é uma universidade que prioriza a extensão em todas as suas áreas, e ter a PREC como parceira, e essa gestão atual da PREC cada vez mais se importando em valorizar os projetos, como esse produto que vocês estão fazendo aqui, esse podcast, toda a produção de conteúdo, todo o apoio e a forma de lidar com isso, com certeza faz diferença, sabe? Então, é isso aí, nós não podemos deixar a peteca cair, porque os desafios são imensos, mas a vontade de fazer com que os meus alunos entendam que isso é uma prioridade deles, entendeu? Que eles têm que, sim, levar os seus filmes embaixo do braço para crianças e adolescentes, porque essa é a missão do cineasta no Brasil. Não se faz cinema se não for para exibir para o público. Então, eu falo isso muito para eles. Eu acho que, com certeza, a gente semeia muitas sementes ali, e é isso, é um trabalho de formiguinha, e tem que tentar, porque não é fácil, mas também não é impossível. Das conversas que eu tive de realização do podcast, de conversar sobre os projetos de extensão que a universidade tem, as coisas que elas fazem que ficam por muitas vezes soterradas nas diversas outras coisas que a universidade também produz, me veio a pauta da interdisciplinaridade, porque eu sou do jornalismo e muitas vezes eu percebo que as pessoas acabam ficando na sua bolha. E o interessante da extensão e da universidade é que ela conversa com a comunidade, com a pessoa do teu curso, com alguém que se interessa, com um colega. É uma grande comunidade que a gente faz. E eu queria perguntar para você em relação ao voluntariado. O Cine UFPEL, ele tem portas abertas para o pessoal que quer debater, com o pessoal que quer fazer divulgação, com voluntariados de outros lugares que se interessam pelas ações do projeto? Com certeza, total, assim, total mesmo, assim, a gente quer que ocupem a sala com ideias e com projetos. Agora tu falou dessa coisa da interdisciplinar, né, e eu me lembrei de uma das sessões que a gente teve, né, do filme Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, esse filme de 2015, eu acho que a gente exibiu em 2016, porque como a gente exibe de graça, a gente às vezes tem um atraso no lançamento, né, e essa sessão foi tão bonita porque a gente chamou uma professora da antropologia, uma doutoranda da sociologia, a representante do Sindicato das Domésticas de Pelotas. Então, tinha funcionárias domésticas na plateia, tinha acadêmicos, tinha o público em geral, e aí essa reunião ali de coisas realmente faz explodir o debate, e o espaço é para isso. Então, outras coisas que já aconteceram. Uma vez, o pessoal da comunidade, de tanto ir lá, conhece o e-mail ou o Facebook, mandou mensagem dizendo assim: eu gostaria muito de assistir um filme gaúcho que eu não sei como é que eu posso fazer para ver. Vocês conseguem? Nós conseguimos o filme, não só conseguimos, como o realizador era nosso parceiro, ele estava passando aqui para o Uruguai, pedimos para ele vir um dia aqui e fizemos um debate. Então, era uma demanda da comunidade. Às vezes, os cursos de antropologia, de história, de outros cursos da universidade querem fazer os seus cineclubes e acabam fazendo parceria com o Cine UFPEL para fazer lá naquele espaço. E não só de professores ou da comunidade, mas como de estudantes mesmo. Assim, se estudantes, por exemplo, vocês do jornalismo, quisessem montar um projeto para acontecer lá e um cineclube ou alguma coisa, seria lindo. A única coisa que a gente esbarra é que para operar os equipamentos tem que ter passado por um curso. Então tem que ser o estudante de cinema. Então muitas vezes a gente tem 2 bolsistas e aí eles têm um horário.
Então, a gente tem, por isso que eu digo que um funcionário ia nos abrir muitas possibilidades, porque daí o funcionário ia ficar lá cuidando dos equipamentos e os estudantes e a comunidade só iam ocupar a sala e fazer os projetos lá. Mas, com certeza, assim, a gente sempre foi muito aberto, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu dou aula na UFPEL há 14 anos, então eu já conheço muita gente e as pessoas escrevem, assim, no meu e-mail de forma sem cerimônia, sabe? Eu sou uma das professoras que tento levar simplicidade e coloquialidade para dentro da universidade, porque esse mundo acadêmico, ele é muito endurecido, doente e até masculino, né? Masculino nas questões gerais da masculinidade. Então, eu tento trazer sempre um arredor feminino para as minhas pesquisas e para meu trabalho. Então, essa coloquialidade do acesso, sabe? Assim, dentro das nossas condições, quando a gente pode apoiar e atender, a gente tem um maior interesse. Porque eu volto a dizer, né? Há um equívoco de pessoas acharem que o Cine UFPEL é um projeto do curso de cinema. O Cine UFPEL é um projeto da UFPEL. Quem gere são as pessoas que têm, né, expertise na área, que são pessoas do cinema. É como o hospital universitário, né? Tu não quer botar alguém lá do curso de ciências sociais para administrar o hospital, né? Então, quem administra, quem faz a gestão das salas são professores do curso de cinema e técnicos do curso de cinema. Agora, é uma sala da universidade, né? Para abraçar projetos de toda a UFPEL. Então, isso é muito importante de frisar. Cíntia, para finalizar a nossa conversa, que está muito legal, projetos futuros do Cine UFPEL, projetos para um mundo não mais pandêmico, para um mundo vacinado, para um mundo que retoma a cultura e o prestígio da cultura. O que tu vê no futuro do Cine UFPEL? A gente só tem vontades, assim, sabe? A gente tem uma parceria com diversas distribuidoras de cinema brasileiro. Então, os filmes brasileiros nós vamos continuar exibindo e vamos continuar fazendo sessões gratuitas do cinema brasileiro, dos longas-metragens de estreia, com debate. Mas fora isso, foram tantas possibilidades que eu vislumbrei, principalmente no doutorado, né? Eu terminei o doutorado em 2020, e sobre esse tema, né, eu fui pesquisar presencialmente outras 8 salas do Brasil, e então é tanta coisa que dá para a gente colocar em prática, e algumas delas a gente falou aqui, voltar a ter sessões de escolas, de asilo, cineclubes de outros cursos, e tentar fazer com que tenha essa periodicidade nas sessões, né? Tem a sessão toda a semana com filmes diferentes para que as pessoas vão mesmo ao cinema. Então, a gente tá no momento de fazer germinar, né? Para que, quem sabe, ano que vem possa florescer aí os projetos e a gente conseguir estar com as portas abertas com o maior número de sessão possível. Em quais plataformas se dão esses diálogos? Então, para acompanhar o Cine UFPEL, dá para seguir no Instagram, que é Cine UFPEL, ali a gente divulga sempre o que está acontecendo. O Facebook não só também tem toda a divulgação lá, também é Cine UFPEL no Facebook, como também tem as mensagens, né, do Facebook, que a gente está sempre cuidando e respondendo. O e-mail é saladecinema.ufpel@gmail.com, quem quiser também mandar um e-mail para nós, ou no meu e-mail também pessoal, que tem muita gente que já conhece, e entrar em contato para, se quiser fazer qualquer atividade ou projeto. Mas eu acho que o mais direto mesmo é o Facebook e o Instagram, Cine UFPEL. Então, acompanhe o Cine UFPEL nas redes sociais. Para você que está nos ouvindo, @Cine UFPEL. Para você que está nos assistindo, tá aqui na tela para você todos os canais onde você pode entrar em contato. Essa foi o PodPrec, o podcast da PREC, levando os diversos, infinitos e incríveis projetos de extensão até vocês. Muito obrigada, Cíntia, por esse papo, foi muito legal. E é muito legal saber que existem pessoas dentro da universidade e fora da universidade, e existe essa comunidade que prestigia e ainda quer ver o cinema brasileiro florescer e ser reconhecido. Muito mais. Muito obrigada, até o próximo episódio.